Olá, caros alunos. Iniciemos então mais uma aula sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, agora tratando sobre a hifenização. É importante lembrar que nós já tivemos duas aulas anteriores. Na verdade, nós tivemos uma aula inteira sobre todos esses assuntos. Eu senti necessidade de dividir o vídeo em diversos vídeos exatamente para facilitar, para que a pessoa vá direto ao assunto que lhe interessa. Então, nesta aula, trabalharemos sobre a questão do emprego do hífen e fazer algumas retificações também de um vídeo anterior. Vamos iniciar, né? O emprego do hífen, esse sim, esse é problemático, costuma trazer muitos equívocos, muitos problemas. Eu aconselho vocês a estudarem em diversos lugares, evitarem a internet ao máximo, né? Tentarem buscar alguns autores, né, de renome para poder corroborar o seu estudo, né, para que você faça um bom concurso ou uma boa prova na escola. Tome cuidado, se você está utilizando, você está estudando para uma prova da escola, utilize o livro didático, porque ele vai estar ali, vai estar com a concepção daquele autor, né? Ah, professor, mas aí é ruim em português, ficou uma coisa assim meio que opcional ou meio que subjetiva? Não, não é que ficou subjetiva. É porque existem alguns casos em que existem discussões ainda, não está totalmente decidido. Mas a gente vai chegar num consenso um dia, né? O Segala, né, que é o Domingos Pascoal Segala, ele fala o seguinte, que seria bom que a gente abolisse quase que todos os hífens, né? Ele conclui a parte dele que vai falar sobre hífen, né, falando sobre isso, que os hífens eles acabam não tendo muita utilização na nossa língua. Né? Ele fala que deveria ser urgentemente revisto, a gente restringir o uso desse sinal auxiliar das escritas apenas nos casos de absoluta necessidade. Não é isso? Ele fala, por exemplo, a gente fala vagalume. Qual a diferença que faz você colocar um hífen na palavra vagalume? Né? Ou a gente colocar o hífen na palavra bem-vindo. Né? Para que o hífen? Então a gente poderia abolir esses hífens que não fazem a menor diferença. Alguns autores argumentam que o hífen ele ajuda a constituir uma unidade semântica de uma forma mais clara, a gente até perceber como é que a palavra se originou e etc. Mas vocês vão perceber que o emprego do hífen ele vai trazer novo sentido às palavras. Igual nesse caso aqui. Nós temos a palavra guarda-chuva. Guarda-chuva não significa nem guarda, nem chuva separado, nem a soma dos dois. Guarda-chuva é um objeto à parte. Tio-avô não é a mistura de um tio com um avô. Tio-avô é o quê? Não é isso? É o irmão do seu avô, por exemplo, ou da sua avó. Né? Conta-gotas. É uma coisa que fica contando gotas. É um negócio que você utiliza para poder pingar as gotas de remédio, por exemplo, na água, né? Ah, água marinha. Não é uma água que é só do mar, né? Água marinha a gente sabe que é um ser, né, que vive na água. É isso? Arco-íris, assim por diante. Pão duro. Pão duro é o quê? É um pão que endureceu? Não é. Você sabe que pão duro, com hífen, no caso aqui, a gente está utilizando em que sentido? Essa unidade semântica. Pão duro é uma pessoa sovina, né? Uma pessoa que não gosta de compartilhar as coisas, etc. Meio-dia. É diferente de meio-dia sem hífen, por exemplo, né? Meio-dia com hífen, nós estamos falando do horário meio-dia. Né? Quando a gente coloca meio-dia sem o hífen, a gente está falando da metade de um dia. Né? Copo de leite, não é um copo de leite, é uma planta, né? Uma flor, né? O copo de leite. Então vocês veem que eles passam a ter uma unidade semântica, né? Então, em palavras compostas cujos elementos conservam sua autonomia fonética e acentuação própria, mas perdem sua significação individual para construir uma unidade semântica, um conceito único. Aí elas começam a ser empregadas com hífen, né? A gente utiliza também o hífen para ligar pronomes átonos a verbos e a palavra eis. Isso aí, tranquilo, né? A gente já usava assim, não faz a menor diferença. A gente utiliza sempre, né? No oblíquo, deixe-o, chamar-se-á, ei-lo. A gente sempre utilizou, né, o hífen para ligar esses pronomes oblíquos aos verbos sem problema algum, principalmente na hora de a gente utilizar próclise, mesóclise e ênfase, né? Em adjetivos compostos, né, por exemplo, latino-americano, verde e amarelo, cor de rosa, sem vergonha, né, a gente continua utilizando o hífen, não mudou. Opa, voltando aqui. Em vocábulos formados por adjetivos de origem tupi, açu, guaçu, mirim,
se o elemento anterior termina em vogal nasal ou acentuado. Ou seja, você tem aqui sabiá, açu, é isso? Você tem o quê? A palavra sabiá, açu, né? Aqui, ó, um adjetivo tupi, e o elemento anterior termina em vogal nasal ou acentuada? Sim, sabiá é acentuada, então você utiliza o hífen. Capim é uma vogal nasal. É uma vogal nasal porque tem o I e o M, anasalado. Então você utiliza o hífen. Mirim, aqui tem um acento também. Ah, jiboiaçu, caiumirim, esses casos a gente não utiliza. São exceções à regra. É isso? Essas exceções é que matam a gente. Não é porque já utilizava assim. Não tem explicação, não. A única coisa que tem é o seguinte, que isso faz parte da nossa língua, né? A nossa língua, por mais que a gente unifique, nós temos coisas que são propriamente brasileiras. É impossível a gente unificar totalmente. Em vocábulos formados por elementos e prefixos que têm acentuação própria, tônicos, a gente utiliza o hífen também. Por exemplo, além túmulo, aquém mar, pós-operatório, pré-nupcial, pró-alfabetização, recém-nascido. Nas formas átonas se justapõe o seguinte: prever, promover, etc. Então, somente nos prefixos que têm a acentuação própria, tônicos, que a gente utiliza, né? Então, além, túmulo, aquém, mar. Então, nesses vocábulos, prefixos que têm acentuação própria, a gente acaba utilizando o hífen, né, isso, para separar da palavra seguinte. Né? Depois também de circo, mal e pan, né, quando eles estão antes de vogal ou de M, N e H, né, que ficou parecendo que é vogal, M, N e H, não. Antes de vogal, antes de M, N ou H. Por exemplo, pan-americano, circunnavegar, mal-humorado. Então, nós utilizamos o hífen, por quê? Porque aqui está iniciando por uma vogal, aqui por um N e aqui por um H. Não é isso? E nós não utilizamos o hífen nas palavras mal-criado, mal-feito, panteísmo e circumpolar. Olha, para ligar pronomes átonos a verbos e a palavra eis. Deixe-o, chamar-se-á, ei-lo, são usos do hífen que a gente já tinha no nosso dia a dia, na nossa linguagem, no nosso cotidiano. Então, a gente não vai ter dificuldade nenhuma em empregá-lo. Né? Então, não houve modificação também em relação a isso. Nós sempre utilizávamos o hífen no caso dos pronomes átonos, né? Os pronomes oblíquos, né? E a palavra eis. Nunca teve essa dificuldade, né? Eilo, chamar-se-á, né? No mesóclise, né? Deixo, na ênclise, nas próclises a gente não utiliza, é lógico. Né? Em adjetivos compostos, por exemplo, latino-americano, verde-amarelo, cor de rosa, sem vergonha. Né? Em vocábulos formados por adjetivos de origem tupi, né? Por exemplo, açu, guaçu, mirim, se o elemento anterior termina em vogal nasal acentuada. Então, se você tiver uma vogal acentuada, sabiá, açu. Né? Então, a gente utiliza o hífen porque termina no A acentuado. Capim, guaçu, porque é um I anasalado com M, não é isso? Socó, mirim, a mesma coisa, o hífen. Lógico, então, que nos outros casos a gente não utiliza o hífen. Não é isso? Então, no caso de jaboiaçu, e o mirim, a gente não usa exatamente porque não cabe nessa regra. Não é isso? Não é o caso de terminar em uma vogal nasal e acentuada, nenhum dos dois casos. No kit do emprego do hífen, nós temos em vocábulos que são formados por elementos e prefixos que têm acentuação própria, né? São tônicos. Por exemplo, além túmulo, você vê que ele tem é um tônico, né? É um prefixo tônico. Então você coloca o hífen para ressaltar esse prefixo. Além túmulo, aquém mar, pós-operatório, pré-nupcial, pró-alfabetização, recém-nascido. Então, nas formas átonas, né, se justapõe ao seguinte. Então, ou seja, quando a gente tem no caso aqui, nas formas tônicas, a gente coloca o hífen, nas átonas a gente justapõe, né, ou seja, a gente coloca sem o hífen, né, prever, promover. Então, porque a forma aqui não é a forma átona, não é igual ao pré, aqui é pre. Né? Então, é uma forma átona, então você coloca ele junto, você justapõe a sequência aqui, promover, e assim por diante. Depois de circum, mal e pan, né, quando eles estão antes de vogal
ou de N, N ou H. Então, pan-americano é separado por hífen. Circunnavegar, também separado por hífen. Mal-humorado, separado por hífen. Esse porque começa em A, né? Esse porque começa por um N, esse porque começa por um H. Então, sem hífen, nos demais casos, como mal-criado, não termina nem M, nem H, nem A e etc. Mal-feito, panteísmo, circumpolar. Vejam que são os mesmos prefixos. Só que o que modificou? O fato da sequência aqui, você não tem uma palavra que comece com vogal M e nem H. Né? Muito simples essa. Então, depois de bem, como prefixo, né? Antes de palavras que têm vida autônoma e quando a pronúncia exigir. Então, no caso, bem amado, né? Bem-estar, bem-vindo, né? Então, você tem, no caso aí, você tem o hífen como prefixo, né? O bem como prefixo, e você utiliza o hífen, né? No caso de bem dizer, bem querer, a gente também aceita a forma bem dizer e bem querer desse jeito que está aí, olha. Desse jeito, aglutinado. Eu conferi lá na ortografia, né? Realmente são aceitas as duas formas, né? Então, sempre que você tiver dúvida, tente consultar a ortografia, né? O vocabulário nosso, para poder verificar se realmente faz parte da nossa língua, se não foi abolida daquela forma, né? Nesse caso aqui, o bem dizer, ele é aceito das duas maneiras. O bem dizer, com o hífen, bem dizer, ou sem o hífen aglutinado, né? Porque o advérbio, ela aglutinou ao segundo elemento. Né? Os encadeamentos de palavras. Isso é muito utilizado, a gente sempre está utilizando, como você fala, ponte aérea, né? Rio-Paris, a ponte Rio-Niterói, assim por diante. Então, nesses casos, você tem um encadeamento de palavras por hífen. Não tem dificuldade nenhuma, porque é algo que faz parte também do cotidiano, né? E ninguém nunca deixou de usar assim, né? A partição de palavras no fim da linha. É aquela separação silábica que a gente faz, né? E quando a gente tem no fim da linha, que a gente precisa separar para passar para a linha seguinte, então, você sempre utiliza o hífen. O hífen é lá, aquele risquinho no final lá, é um hífen, né? Exatamente para poder você continuar, você compreender a palavra, né? A palavra não terminou não, a palavra continua na outra linha. Assim. Também empregamos o hífen como recurso de estilo. Veja os exemplos. Já disse, chega de prolixidade, sem rodeio. Ou seja, esse hífen aqui é empregado exatamente para denotar que a pessoa está falando de forma silábica, ou seja, a pessoa está pronunciando as sílabas separadamente. Né? Então, é só um recurso de estilo. Isso é um emprego do hífen que não está na nova ortografia, isso já é um uso comum da nossa língua. Nas palavras formadas por prefixos gregos ou latinos, aero, agro, ante, arque, co, super, pré, pan, neo, sub, supra, micro, ante, semi, alto, né, e etc. Nós temos o quê? Quando o segundo elemento começa por H, nós temos que colocar o hífen. Essa é a regra. Né? Então, por exemplo, anti-higiênico, nós temos o segundo elemento, começando por H, né? E nós temos o prefixo grego, ou latino, no caso. Né? Aí a gente tem o prefixo. Quando a gente tem o prefixo, a gente coloca o hífen, quando começa com H. Só que houve uma polêmica com relação a exatamente essa questão. Um vídeo anterior meu, inclusive, eu gravei utilizando o Segala como referência e no Segala ele coloca, por exemplo, a palavra coerdeiro separada por hífen e com H. No entanto, ao pesquisar o site da Academia Brasileira de Letras, nós percebemos que, de acordo com o vocabulário ortográfico, foi adotada a segunda forma, né? Coerdeiro aglutinado, ou seja, co sem o H e sem o hífen, coerdeiro. Assim como coabitar, você não tem co e o H de habitar. Né? E essas outras exceções eu já tinha lembrado na aula anterior. Então, essas exceções é que acabam atrapalhando um pouco o uso corrente da língua. Por quê? As exceções, ao invés de padronizarem, elas trazem uma certa confusão. Inclusive problemas até para concursos públicos. Né? Se cair uma questão dessa no concurso público, qual seria a argumentação da pessoa? A bibliografia utilizada, por exemplo, é o Segala. O Segala fala que tem que usar o hífen. Beleza. Mas aí outra pessoa vai argumentar, não, mas o que importa é o acordo ortográfico. E o acordo está dizendo que tem que ser sem o hífen no caso de coabitar. Ah, não, peraí. O acordo é com hífen. Ah, mas como é que funciona isso? Olha a confusão. Na verdade, gente, o artigo, né, que é o artigo 1º da base sexta, né,
da base 16, na verdade, né? Na base 16 da nova ortografia, nós temos que devemos sim utilizar o hífen, né, no caso das palavras desses radicais gregos e latinos, cuja segunda palavra inicia por H. Mas no caso do Brasil, não sei por que cargas d'água não adotaram essa convenção. Então fica aí, gente. A gente vai ter que aceitar a exceção, porque o que vale é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né, que esse é oficial para nós, não importa o acordo por enquanto. Então, olha, você vê, se a gente às vezes fica preocupado com o acordo, e aí de repente aparece uma exceção como essa, acaba até desanimando a gente de estudar o acordo ortográfico. Quando você pega o acordo ortográfico, você pode acabar incorrendo em erro. Por isso, eu fiz questão de fazer essa menção durante essa aula, né, e retificando um pouco o vídeo anterior. Continuando, nas palavras formadas por prefixos gregos ou latinos, aero, agro, ante, arque, né, como eu falei anteriormente, né, quando o segundo elemento começar com a mesma vogal com a qual termina o prefixo. Então, nesse caso, por exemplo, antibérico, nós colocamos hífen, por quê? Porque o ante termina com i e ibérico começa com i. Supra-auricular, mesma coisa, né? Mas nós temos de novo exceções. Lá vem as exceções. O prefixo co, de coordenar, cooperar, coordenação, né? No caso das palavras formadas com os prefixos, né, hiper, inter, super, né, quando o segundo elemento começar com R, nós também colocamos hífen, né, para separar os dois. Né? No caso de hiperrealismo, interracial, super requintado, não há outra forma, gente. O jeito é treinar mesmo para aprender. Porque se a gente for pegar uma gramática, às vezes está de um jeito, outra gramática está de outro. Devemos focar naquela gramática do concurso, com certeza. Mas até o acordo ortográfico da língua portuguesa, ele está nos levando ao erro, tem hora. Então é preferível a gente tentar restringir a gramática indicada em determinado concurso, para evitar qualquer tipo de confusão. Continuando, nós também nesse 11, né, que eu repeti só para facilitar, nessas palavras formadas por esses prefixos, quando o prefixo S, por exemplo, né, no sentido de estado anterior, processamento, né, a gente coloca o hífen, né, por exemplo, ex-diretor, ex-esposa, sota-piloto, soto-mestre, sota é aquele substituto, né, vice-presidente, né, e com o prefixo sub antes de B, H e R. Né? O prefixo sub antes de B, H e R, nós também colocamos o hífen. No caso de sub-humano, sub-raça, sub-bibliotecário. Aqui, de novo, eu fui obrigado a ir no vocabulário ortográfico da língua portuguesa para ver se realmente está desse jeito. Porque eu pensei, será que nesse caso também não houve exceção? Eu já confirmei, não houve. Então, a indicação que eu dou. Se você tem alguma dúvida, né, durante o estudo, na hora que você estiver fazendo algum exercício, vai lá no site que eu já indiquei no link, na descrição, e consulte o vocabulário ortográfico. Não se preocupe tanto com a regra da nova ortografia, me preocupe mais com o vocabulário ortográfico, quando for uma questão assim, que pode dar algum impasse. Né? Quando não devemos usar o hífen? O prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Caso em que as consoantes se duplicam. Então, nós temos várias palavras, né, que até ficaram um pouco estranhas, mas agora algumas já eram usadas. Né? Cosseno parece que eu já tinha visto sendo usada. Né? Mas algumas palavras, por exemplo, ultrassom eu acho que eu já vi alguém usando também. Agora, mini saia, antirreligioso, antissemita, micro-região. Em todos esses casos, a gente duplica, né, a letra. No caso, a gente duplica o R ou o S quando o prefixo termina com uma vogal. Né? Então a gente aglutina, mas duplica, coloca um S, né? Aglutina não, a gente justapõe, né, acrescentando um S. O prefixo termina com uma vogal diferente com a qual o segundo se inicia. Por exemplo, antiaéreo. Nesse caso, a gente também não usa o hífen. Né? Mas a gente só coloca um na frente do outro e pronto. A gente só junta os dois. A gente não acrescenta mais nada. No caso anterior, a gente duplica o R ou o S. Né? Até para uma questão de fonética. Não se emprega mais o hífen em locuções substantivas, adjetivas pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Por exemplo, fim de semana. Não precisa mais do hífen. Né? Café com leite.
à toa, dia a dia, calcanhar de Aquiles, tomara que caia, né? Então, nesses casos, não se emprega mais o hífen, né? Eu acho que foi uma perda, na minha opinião, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente coloca o hífen, ele dá um significado a mais à palavra, né? Nesse caso, quando a gente tira o hífen, nesses casos aqui específicos, a gente está praticamente dando um duplo sentido, às vezes, às palavras. Por exemplo, por que é tomara que caia? A gente sabe que é uma vestimenta, né? E aí, a palavra, para quem é estrangeiro, a pessoa que está aprendendo a nossa língua, ela vai ter dificuldade com isso aí, né? Então, são coisas que, às vezes, dificultam um pouco, não é isso? É, eu acho que esse novo acordo, ele trouxe muitas coisas boas para a gente, né? E trouxe diversas discussões com relação à nossa língua. A nossa língua é difícil, não é uma língua muito fácil, mas também a gente pode perceber que muita coisa não mudou, né? A maior parte das mudanças foram para outras nações. Para a gente mudou pouca coisa. E por incrível que pareça, aquilo que mudou nem sempre está sendo aplicado, como a gente viu no caso anterior. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem algum comentário, alguma observação a fazer, podem me enviar um e-mail, assim como eu observei os e-mails anteriores, por isso eu refiz esse vídeo, né? E foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Lembrando que videoaula se escreve sem hífen.